Parece que nós combinamos eu e o senador Blairo Maggi. Apesar de nós viajamos juntos. Ontem conversamos muito sobre economia e a nossa fala aqui, senadores, é exatamente para falar mais uma vez da política de elevação dos juros do governo brasileiro. Tenho combatido sistematicamente, nos últimos anos, essa política que insiste em retornar, especialmente em época de crise. Parece que a elevação dos juros e também de tributos é a única fórmula que os economistas do governo brasileiro conhecem para combater a inflação, gerar superávit primário e controlar o fluxo de capitais. Evidente que o juro alto evita a fuga de capitais, mas é praticamente só isso. Mais nada, o resto é nocivo à economia brasileira. Desde setembro do ano passado, a taxa Selic subiu 7 vezes seguida, chegando a 14,25% ao ano. Imagine você uma empresa que precisa fazer um empréstimo, pagar 14,20% de Selic, mais as demais taxas, essa empresa vai ter que ter um lucro de aproximadamente 20% a 25% para poder pagar o seu empréstimo. Eu entendo que não é esse o caminho para nós retomarmos a economia brasileira. Basta vermos que a inflação se mantém na casa dos 6%, que a atividade produtiva teve uma retração de 8,7% no primeiro semestre. O desemprego já é de 8,25%. E está na casa dos 2 dígitos em 4 capitais, incluindo São Paulo. E que somente o setor financeiro está obtendo lucros crescentes dia a dia, semana a semana, mês a mês. O lucro dos bancos aumenta de uma maneira impressionante. No primeiro semestre desse ano, os bancos brasileiros obtiveram lucros superiores a 20% em relação ao mesmo período do ano passado. O mais interessante é que vemos outros países, como a China, Estados Unidos, Japão, e até mesmo a Rússia e a Índia, que fazem parte dos BRICS, fazendo exatamente o contrário para superar esse momento de crise financeira internacional. Estão baixando os juros. Hoje mesmo, como reação à forte queda do mercado de ações na China no início dessa semana, o Banco Central chinês anunciou a redução dos juros e a liberação de mais financiamento pelos bancos para reativar a economia chinesa. A taxa dos juros na China caiu de 4,85% ao ano para 4,6%. A mesma medida foi adotada pelos Estados Unidos para enfrentar, em 2008, a sua pior crise desde a Grande Depressão de 1929. Em 2008, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, reduziu a taxa de juros de 1% para 0,25%. Taxa essa que persiste até o momento e que contribuiu para o aquecimento da indústria e do mercado interno dos Estados Unidos. O Comitê de Autoridade Monetária dos Estados Unidos já indicou que poderia adotar uma política de alta dos juros em 2015, mas agiu com prudência e manteve os juros no mesmo patamar justamente para evitar fuga de capitais dos países emergentes, também da Europa ou de economias que, apesar da crise, ainda se mantêm estáveis e com juros baixos, como a Coreia do Sul, Japão, Chile e Austrália. Naquele ano, 2008, o governo brasileiro também reduziu os juros e o tsunami da crise financeira internacional se transformou numa marolinha por aqui. Evidente que hoje temos outras variáveis em questão, como o aumento da dívida pública que forçou o governo a trilhar o caminho da austeridade fiscal. Aliás, o aumento da dívida pública também se deve, em parte, à alta dos juros. Mas não é aumentando os juros que vamos aumentar a arrecadação ou fazer o superávit primário. Eu estou muito preocupado com o futuro de nossa economia, da população que vê seu emprego ameaçado e que começa a desconfiar cada vez mais da capacidade do governo em adotar medidas acertadas para superarmos esta crise. Para mim,
está mais do que na hora da equipe econômica do governo rever essa política de elevação de juros e tentar fazer a receita inversa. Essa estratégia não está funcionando. Mais um exemplo é que a redução de 3,13% na arrecadação de julho desse ano em relação ao mesmo período de 2014, uma queda de 3,13%. O resultado é o pior para o mês desde 2010, senador Domoca. Ou seja, com a taxa de juros no atual patamar, é praticamente impossível qualquer superávit primário, pois a elevação dos juros tem reduzido o crédito, os investimentos, a movimentação de capital, tem reduzido a produção e o consumo de bens e serviços. A consequência é a recessão que bate à nossa porta. Alguma coisa tem que ser feita com urgência. Nós não podemos deixar que essa crise chegue ao campo, nas lavouras de todo o nosso país. A agricultura, que vem resistindo bravamente até aqui às diversas crises econômicas, segurando o superávit da nossa balança comercial e o crescimento do PIB, pode ter nesse ano uma quebra de produção. Isso porque não há mais crédito em condições apropriadas. O chamado crédito subsidiado, com juro baixo para o pré-custeio da safra 2015-16. Os produtores estão apreensivos e com o pé no freio na hora de comprar os insumos para a lavoura, pois ao baterem as portas dos bancos para obter o tradicional financiamento pré-custeio da safra, a resposta dos gerentes é que não há crédito, ou quando há, os juros são proibitivos. O Banco do Brasil, responsável por 65% do crédito agrícola, emprestou 3,5 bilhões para o pré-custeio, de reais para o pré-custeio com juros subsidiados nesse ano. Em 2014, senador Domoca, o mesmo banco liberou no mesmo período, 8 bilhões de reais, mais do que o dobro foi liberado no passado. A liberação de crédito via Pronaf, que atende a agricultura familiar, também reduziu. E, com isso, o agricultor acaba plantando menos, reduzindo também a geração de emprego e renda no campo. Eu sempre tenho apoiado o governo em quase todas as medidas do ajuste fiscal, praticamente todas elas, pois entendo que é necessário, mas não concordo em aumento de juros e de tributos para ajustar as contas. Não podemos colocar no ombro dos trabalhadores, dos empresários, dos agricultores, daqueles que produzem e fazem nossa economia girar a conta pelos erros cometidos no passado e pela falta de criatividade e habilidade para a construção de caminhos alternativos. A redução da máquina pública com o anúncio de corte de 10 ministérios é uma medida acertada, mas ela não vai ser nunca suficiente para resolver a questão da nossa economia. O anúncio de um pacote de investimentos em infraestrutura e na concessão de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos para a iniciativa privada também é uma medida acertada e pode, sim, contribuir muito para a reativação da nossa economia, assim como o anúncio dos investimentos na produção e distribuição de energia elétrica. Mas não adianta nada o governo anunciar esses investimentos se não tiver dinheiro para executar e pagar essas obras. Por isso é que insisto numa mudança da política de juros. Essa medida já foi testada e aprovada quando veio a crise internacional de 2008. Na época, em vez de aumentar tributos, como sempre se fez, o governo baixou vários tributos e também reduziu os juros, usando essa política para estimular a economia, fazer baixar os preços e impulsionar o consumo. E a roda da economia girou e nós atravessamos aquele momento delicado. O resultado foi que, em 2009, tivemos crescimento econômico e geração de mais empregos, e em 2010 crescemos 7,5%. Portanto, é isso que queremos, que o governo faça novamente, em nome da manutenção da atividade produtiva, do consumo e, principalmente, em nome do emprego. Tem que se fazer algo para que a nossa economia volte a crescer e a roda da economia volte a girar, gerando emprego
o emprego que gera impostos, e os impostos se transformam em obras importantes, principalmente de infraestrutura para o nosso país, em especial para o nosso estado de Rondônia. Eram essas palavras. Obrigado, senhor presidente.